na década de 70, em São Paulo, um grupo de jovens se reuniu para pregar o Evangelho. E esses dias eu vi uma adolescente falando que agora, a mais, como disse ela, a mais nova novidade, os jovens estão se reunindo para ir para as praças, e está acontecendo um movimento no Brasil, e centenas e milhares de jovens têm se reunido nas praças e anunciado o Evangelho, nas praças, na rua, e eles fazem eventos com música, com palavra, com oração, e toda uma juventude tem sido alcançada e quebrantada, e tem acontecido isso em Goiás, em Brasília, São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em vários lugares, até em Cariacica. Esses dias eu vi numa praça em Cariacica, acontecendo um movimento desse. E eles dão nomes ao movimento, e o movimento espalha pela internet, e fica famoso, e pronto. E aí eu vi um jovem dizendo que isso é agora, a novidade agora, entendeu? Uma coisa muito nova, que a juventude descobriu, se juntar e ir para a rua falar de Jesus. Pois bem, na década de 70, um grupo de jovens na cidade de São Paulo se juntaram para ir para o Parque do Ibirapuera, cantar louvores, orar e falar de Jesus. Um movimento que acontecia semanalmente, e eles deram o nome a esse movimento de Jovens da Verdade. 2 jovens que estavam nesse grupo, organizando esse movimento, se tornaram pastores bem conhecidos. Um deles se chama Ariovaldo Ramos, e o outro se chama Jaziel Botelho. Pois bem, os Jovens da Verdade, e o Ari, que é o Ariovaldo Ramos, que eu tive o prazer de conhecer, de conversar pessoalmente, ele diz que eles continuam JV, só que agora eles são Jurássicos da Verdade, porque os jovens já não são mais. E eu ouvi uma história desse grupo de jovens que impactou muito a minha vida. Eles tinham organizado um evento, e eles se reuniam, vez por outra, e se juntavam jovens. E eles tiveram então a ideia de fazer algo maior, grandioso, para alcançar uma quantidade maior de jovens. E eles então organizaram e pegaram recursos daqui, dali, venderam coisas, se mobilizaram, ofertaram, e conseguiram recursos para alugar um palanque, para contratar uma sonorização, e convidaram bandas que estavam em voga na época, e iam organizar um grande evento dos Jovens da Verdade no Parque do Ibirapuera. Pois bem, na semana que antecedia o evento, aconteceu um imprevisto, e eles estavam reunidos, se eu não me engano, tem muito tempo que eu ouvi essa história, os detalhes podem estar diferentes do fato, mas se eu não me engano, eles estavam reunidos na casa do Jaziel Botelho, do então pastor Jaziel Botelho, né, hoje em dia, e o filho dele, inclusive, tem um trabalho muito relevante hoje em dia com a juventude, chamado Marcos Botelho, e eles que organizam aquele evento chamado Rock no Vale, lá na cidade de Atibaia, se eu não me engano, e eles têm lá um acampamento, um seminário e centro de treinamento, e eles são diferenciados. E na casa do Jaziel Botelho, aquele grupo de jovens, na década de 70, estavam reunidos para decidir os últimos detalhes do grande evento que eles estavam fazendo com a juventude no Parque do Ibirapuera. E então Jaziel Botelho deu a notícia aos outros, dizendo que não seria possível o som que já estava combinado, contratado, acertado, pago
por algum imprevisto, não teria condição de fazer. E eles teriam então somente a sexta-feira para correr atrás de uma sonorização, correr atrás de dinheiro, de tudo, porque não teria o som. E como é que eles iam fazer aquele grande evento sem um som que todo mundo pudesse ouvir? E já estava muito divulgado, e eles estavam esperando uma quantidade muito grande de jovens. E aí eles ficaram desesperados na quinta-feira à noite, se eu não me engano. E aí o Jaziel virou para os jovens e disse assim: olha, eu não sei vocês, mas eu vou dormir. E deixou eles na sala, entrou para o quarto e foi dormir. E eles ficaram se entreolhando e pensando: e agora, o que é que a gente faz? Porque o Jaziel ocupava ali uma espécie de liderança. E eles queriam uma direção do Jaziel para tomarem uma decisão. E o Jaziel foi dormir. E eles então conversaram e oraram, e bom, então vamos dormir também. E aí foi cada um para suas casas e dormiram. E na sexta-feira, Jaziel pela manhã chamou alguns, correram atrás, e no sábado aconteceu o evento normalmente, e foi uma grande bênção que marcou a história daquela geração de crentes na cidade de São Paulo. Pois bem, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, conta uma história parecida com essa. E diz assim, Mateus 8, a partir do 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? O Mar da Galileia fica ao norte de Israel. A parte sul de Israel temos o Mar Morto. Portanto, ao norte temos o Mar da Galileia, que é um lago, um grande lago de água doce, mas pela sua extensão é conhecido e chamado como Mar da Galileia, ou por outros, Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, por causa do Tibério César, que deu uma moral na estrutura naquele tempo. Portanto, o Mar da Galileia fica em cima, o Rio Jordão continua correndo por todo o Vale do Jordão, por toda a Palestina, e ao sul forma-se um outro grande lago que fica centenas de metros abaixo do nível do mar, uma grande água empoçada que não tem vazão, portanto acumulam-se ali os sais minerais que ao longo de milênios escorrem pelo Vale do Jordão, e aqueles sais minerais se concentram naquela grande bacia hidrográfica, e aquele mar, entre aspas, fica muito salgado por causa disso. Então ele é chamado de Mar Morto, porque pela extrema salinidade da água, não para nada vivo naquele lugar. Mar Morto. Mas o de cima não é morto, o de cima é vivo, o de cima é o Mar da Galileia, que tem muito peixe. Alguns dizem que naquele tempo, o Mar da Galileia era o lugar com a maior concentração de peixes por metro cúbico de água. Dizem os arqueólogos.
Eu não sei. O que eu sei é que o Mar da Galileia é também uma bacia que está 200 metros abaixo do nível do mar. O mar Mediterrâneo está para lá. Temos aqui a faixa litorânea, onde temos algumas cadeias de montes ao noroeste da Palestina, formando os montes chamados de Carmelo. E aí aqui nós temos o Mar da Galileia, que é 200 metros abaixo do nível do mar. Então, lá do Hermon, que fica ao norte do Mar da Galileia, que é o monte mais ao norte de Israel, o Hermon, que tem 2.800 metros de altura, 2.800 metros de altitude. Fica ao extremo norte. Do Hermon, diz o Salmo 133, vem a nascente que escorre pelos montes de Sião, formando o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto. Então, do Hermon, o primeiro lugar que o Hermon escorre e empoça é na Galileia. De forma que, para essa água sair do Hermon e empoçar na Galileia, ela precisa correr pelo vale, o chamado Vale do Jordão. E entre maio e outubro, e nós que estamos na beira da praia, nós sabemos que entre maio e outubro, e tendo o seu ápice no mês de agosto, maio, finalzinho de maio, aí pega junho, julho, agosto vem o ápice, e aí setembro e outubro vai diminuindo. Portanto, entre maio e outubro é o período de vento. E por volta do mês de agosto, que eu penso ter acontecido esse evento, corre do Hermon uma corrente de vento, que entra no Vale do Jordão e rasga o Mar da Galileia, promovendo naquela região trombas d'água, pancadas de chuva, o que nós chamamos aqui de chuva de verão. Fecha o tempo, raios e relâmpagos e trovões, aquela ventania, aquela chuvarada, aquele barulhão, e de repente acaba. Foi exatamente isso que aconteceu. Alguns discípulos de Jesus, principalmente Pedro, Tiago e João, eram moradores dessa região, eram pescadores, e tinham barcos de pesca. E de vez em quando Jesus entrava com eles no barco, para atravessar para o outro lado. Eles iam para Cafarnaum, às vezes atravessavam o lago e iam para as outras regiões. E chegavam em Betsaida, e chegavam em Gadara, e chegavam em Magdala, e em todas essas regiões Jesus passou curando, ensinando, pregando, libertando e demonstrando o seu poder. Nesta ocasião, que também está relatada em Marcos, capítulo 4, e Lucas, capítulo 8, aconteceu de dar uma pancada forte de chuva, uma tempestade, com um vento muito forte. E eles estavam no barco, no meio do lago. E aí, por causa dos fortes ventos e da grande pancada de chuva e provavelmente relâmpagos, eles ficaram com medo e procuraram Jesus. Sabendo que Jesus tinha entrado no barco, foram procurá-lo e tiveram a grata surpresa de descobrir que Jesus estava dormindo. O Salmo de número 127 diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalha o pedreiro. Se o Senhor não proteger o que temos, em vão nós colocamos grades, alarmes e etc. Porque de fato o que nos protege não são as grades e os alarmes, é o Senhor.
Porque de fato o que mantém o nosso lar de pé não são os tijolos que nós colocamos, mas a presença e o poder do Senhor que sustenta a nossa casa de pé. E aí o salmista diz assim: se o Senhor não fizer, é inútil a gente fazer. E aí ele diz: será inútil acordar cedo, dormir tarde e comer o pão que penosamente nós ganhamos. Nós suamos para ganhar aquele pão. Algumas Bíblias traduzem como pão de dores. A gente trabalha, a gente rala, a gente se esforça, sangue, suor e lágrimas, para conseguir o pão. E muitas vezes num prejuízo, muitas vezes num evento, muitas vezes numa catástrofe, numa ocasião, escorre tudo pelo ralo e a gente perde tudo de uma só vez. Porque será inútil acordar cedo e dormir tarde, será inútil fazer poupança, muda-se o plano monetário e a gente fica na justiça contra o governo, morre e não recebe a poupança que tinha guardada. Muda-se o dinheiro e alguém que tinha o colchão lotado de contos de réis, de repente ficou pobre, porque agora o dinheiro era cruzeiro, cruzado novo, unidade real de valor, real, e de mudança em mudança, nós vamos perdendo, e de fato o que fica é o que o Senhor abençoa, porque maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor e nele descansa. E aí diz o salmista: é inútil acordar cedo e dormir tarde, porque aos seus, verso 3 do 127, se eu não me engano, 2, aos seus Deus dá enquanto dormem. Eu acho que Jesus tinha lido esse salmo. Eu acho que Jesus creu nesse salmista. Como um menino, e quando ele era menino, com 12 anos de idade, no templo, nós aprendemos aqui uns dias atrás, com 12 anos de idade, Jesus no templo dava aula para os mestres. Eu penso que como um bom talmide, como um bom discípulo, ele sabia a Torá de cor, e ele conhecia todos os escritos e os profetas. E no meio dos escritos tem o livro dos Salmos, Terrilim de Israel, os cânticos de louvor ao Senhor de Israel. E no meio dos Terrilim tem um terril, tem um salmo que fala que aos seus Deus dá enquanto dormem. Portanto, do lado de fora, a tempestade pode estar quebrando tudo. Do lado de dentro, eu posso ter plena paz, deitar e dormir. Porque se eu estiver descansado no Senhor, não há tempestade que tire o meu sono. Por isso, e tão somente por isso, e eu não quero aqui entrar em polêmica, e eu não quero aqui falar contra nada, e eu não quero aqui criar um debate, eu não quero nada, eu só quero te explicar por que cremos como cremos, e por que nossa crença desemboca numa prática, e por que então praticamos dessa forma, só para te explicar, ok? Com todo o respeito, máximo respeito. Jamais você ouvirá aqui neste púlpito que uma outra doutrina, religião ou prática é inferior à nossa, é pior do que a nossa, é errada e é condenada e etc, etc. Esse papel não é nosso.
Existe um juiz que está tomando conta e dando conta de tudo, e que prestará conta de tudo, e ele vai julgar, e eu confio que ele é justo. Portanto, melhor ele do que eu, porque eu não sou justo. Mas eu preciso te explicar, e também te ensinar. Na Bíblia está dizendo, lá em Êxodo capítulo 20, depois lá em, se eu não me engano, Deuteronômio capítulo 5, que temos que guardar o sábado. Por que que nós trabalhamos no sábado? Porque nós entendemos que o sábado é uma palavra hebraica que significa descanso, Shabat. Foi a mensagem que eu te mandei no sábado. Se você é membro da igreja e você me tem no WhatsApp, você recebe de vez em quando uma mensagem minha. E eu te mandei assim, que Deus te abençoe nesse sábado, um bom descanso. E aí, se eu não me engano, entre parênteses, eu ainda coloquei Shabat. E o Maurício ainda respondeu assim, estou no trabalho. Tipo assim, né? Ô pastorzão, estou ralando aqui, como que bom descanso? Então, Maurício, esse é o grande lance, esse é o pulo do gato da fé cristã. Nós não vivemos conforme a lei de Moisés, nós vivemos conforme a lei de Cristo, e Cristo nos ensina que as pessoas são mais importantes do que os dias, por isso que Ele curou a mão daquele homem no sábado, e Ele disse que as pessoas estão acima das regras, e que os que assim estavam vivendo e praticando, não tinham entendido perfeitamente o que o seu Pai queria revelar. E o que é que ele nos ensina? Que nós devemos descansar. Qual dia? Todos os dias. Por que que eu não guardo o sábado? Porque eu guardo todos os dias, amigo. Eu guardo de segunda a segunda. Porque Shabat, no hebraico, é uma palavra que pode significar sétimo, e é uma palavra que pode significar descanso. Por isso que lá no Gênesis diz, no sétimo dia, Deus descansou. No hebraico fica um jogo de palavras mais ou menos assim, ó. No Shabat, ele Shabot. No sétimo, descansou. Porque as palavras são sinônimas. Então, eu acho que quando Deus estava na sua lei, revelando a sua vontade, e dizendo, guardem o sábado, Ele estava dizendo, o descanso é sagrado. A minha vontade para vocês é que vocês vivam descansados. Aí o que que a gente fez? Como nós somos literalistas, como a gente adora uma regra, a gente falou, bom, Shabat é descanso, mas também é o sétimo dia da semana. Então vamos chamar o sétimo dia da semana de Shabat, de sábado. E aí nesse dia a gente não trabalha. Olha, aí a gente vai obedecer a Deus. E por milhares de anos foi feito assim. Até que Jesus veio e falou, não, vocês não entenderam nada. Ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Descanse no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. A questão não é qual é o dia da semana que a gente tira folga, a questão é se a gente está vivendo com o descanso do Senhor. Porque eu conheço gente que está há dias, há meses, há anos em cima de uma cama. Você vai falar para mim que está cansado? Mas não tem ânimo para sair do quarto, porque o verdadeiro cansaço não é do corpo nem da mente. O verdadeiro cansaço que inutiliza um homem é o cansaço na alma. A tempestade do lado de fora. E dentro do barco, Jesus dormindo, como um bebê. Esse Jesus é maravilhoso, né? Que lição, até dormindo ele dá uma aula, é um mestre, mestre dos mestres.
até dormindo, ele ensina. Jesus dormindo ensina melhor do que eu numa sala de aula. Ah, aleluia! Sabe, queridos, quando Jesus teve fome, ele comeu. Quando Jesus teve sede, ele pediu água. Quando Jesus ficou triste, ele chorou. Isso denota a sua humanidade, a sua natureza humana. Ele é 100% homem. Diante dos problemas, diante das multidões, diante da necessidade, Jesus subia os montes e orava. Mas nas tempestades, Jesus dormia. Que grande lição. E eu e você, quando começa a chuviscar na vida, quando começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pingos, se der 6 pingos em você, 6 pingos, você já sai correndo desesperado, gritando que é uma grande tempestade? Não, você avalia e olha aí, 1 pingo, 2, 3, 4, 5, está começando a pingar, deixa eu ver aqui um lugar para eu me abrigar, mas a gente não sai desesperado, correndo igual um maluco, porque, tempestade, não, está começando a pingar. Então por que vem um problema, vem 2 problemas, 3 problemas? Eu sei que às vezes parece que para um caminhão na porta e desce, e eles descarregam um caminhão de problema, mas ainda que seja, uma tempestade é muito pingo, é milhões e milhões de pingos, e ninguém aqui está vivendo agora milhões e milhões de problemas, não estamos. Então, muitos de nós fazem tempestades em copo d'água. A gente quer que o nosso problema seja sempre pior do que o de todo mundo. A gente quer competir quem é mais doente. A gente quer competir a vida de quem está mais difícil. A gente quer competir quem tomou mais prejuízo. A gente quer competir quem toma mais remédio. A gente quer competir quem foi mais no médico, ultimamente. E olha que nós estamos apenas num chuvisco. Você quer saber o que é uma tempestade na vida de alguém? É o que acontece na Síria, quando estoura uma bomba e morre milhares de uma só vez. E uma criancinha de 11 anos de idade se vê perdida porque perdeu todos os familiares. Isso é tempestade. É o vento que vem do mar e varre a ilha do Haiti. E não sobra nada. Isso é tempestade. É o tsunami. Uma onda gigante que invade o continente e destrói tudo lá no Japão. É Hiroshima, é Nagasaki, é uma bomba atômica. Os que não matam deixam aleijado, os que não ficam aleijados ficam com doenças e passam doenças por causa da radiação que ficou no lugar durante décadas. Isso é tempestade. Agora, entramos no cheque especial, estamos tomando uma cartela de remédio, um problema aqui, um problema ali, uma desavença, um desgaste, um desequilíbrio, uma desestrutura, nada que uma boa conversa resolva, nada que um período de oração resolva, nada que um pouco de compaixão, de compreensão, de cooperação não resolva, e a gente fica achando que estamos em meio a grandes, enormes e robustas tempestades. Vai dormir, meu irmão. Você lê o texto comigo? Vou te falar assim, numa boa, vai dormir. Vou começar a falar assim agora, tá? Quando eu perceber que o problema é mais inventado do que fatídico, eu vou falar assim, meu irmão, vai dormir. Aí tem gente que não vai, nossa, o pastor falou assim comigo, fui procurar ele, precisava dar uma palavra de consolo, mandou eu dormir, Aos seus, Deus dá
Então vai dormir, meu irmão. Toma um sucão de maracujá bem, entendeu? Dá uma afofada no travesseiro assim, ó. Bota um lençol novinho, fresquinho. Troca a fronha. Entendeu? Liga o ar, o ventilador, uma televisão, um celular para fazer um barulhinho. Baixa na internet, tem no YouTube, você bota assim, ó, barulho de chuva para dormir. Uma delícia. Você bota baixinho, fica... Plim, plim. Tem uns que dá até pingo. Parece que você está na roça. Tem uns que... Pássaros cantando, uma delícia. Você fecha tudo. Compra um blackout. Bota na janela. Pega um pano, enrola ele enroladinho, enfia embaixo da porta para não passar claridade nenhuma. Se é que você já não faz isso. E deita. E dorme o sono do justo. E confia que... O choro pode durar uma noite, mas de manhã o Senhor pode nos surpreender com uma grande alegria. Seja Jesus para acalmar a tempestade de alguém. Mas não tem como acalmar a tempestade dos outros se nós estamos em plena tempestade. Por que é que Jesus pôde acalmar os seus discípulos? Por que é que Jesus pôde acalmar a tempestade? Porque ele não tinha dentro dele nenhuma tempestade. Ele dormia. Como ser Jesus para acalmar alguém? Em primeiro lugar, deixa Jesus entrar no seu barco. Jesus só acalmou a tempestade de dentro do barco. O texto de Mateus 8, a partir do 23, de Marcos 4, a partir do 35, e de Lucas 8, a partir do 22, dizem, Jesus entrou no barco com eles. Se Jesus não estivesse dentro daquele barco, como que ele iria acalmar a tempestade? Eles iam gritar lá do meio do lago, ah, Jesus, ajuda! E Jesus ia estar dormindo lá em Cafarnaum, na casa dele, e eles lá e Por que Jesus acalmou? Porque ele estava dentro do barco. Deixa Jesus entrar no seu barco, meu irmão. Tem uma musiquinha, um corinho de criança que fala disso. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Como é que é? Uhul. Ó, deixa eu destruir sua infância. Em Jerusalém não chega de barco, não. Jerusalém fica em cima de um morro. Se fosse no Espírito Santo, Jerusalém seria Domingos Martins. Não é que a gente vai de barco para lá, vocês são doidos? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar, e eu vou na viagem para Jerusalém. Como assim, meu irmão? Não chega de barco em Jerusalém, não. O que é isso, rapaz? Aí tem a licença. Eu vou explicar, calma, gente. Vocês também não deixam nem eu molhar o bico. Aí tem uma licença poética, né? De que a nova Jerusalém celestial, o lugar que Jesus tem preparado para nós, é para lá que nós vamos. Então, metaforicamente falando, na poesia dessa musiquinha, a gente está indo para o céu. Ok, mas então usa uma outra cidade que dá para chegar de barco. Ok, mas no primeiro estrofe não falou Jerusalém? Mas Jerusalém não chega de barco. Não, a aplicação está incorreta. Não, dá um jeito, entendeu? Jesus é o número 1 na viagem para Cafarnaum. Aí vai de barco para Cafarnaum, vai de barco. Aí dá um jeito, me ajuda a ensinar a Bíblia. A música serve para ensinar a Bíblia. Se não ensinar a Bíblia, não serve. Vocês são os compositores da música?
Ah, não, porque eu até achei que fosse, porque estão defendendo com tantas unhas e dentes. Né? A gente garra com os negócios. É meu, não vai destruir minha infância, não vai. Eu aprendi assim, mamãe cantava assim, papai cantava, vovó cantava assim. Não pode esse menino chegar aí agora e destruir minha letra da minha música. Não, Jerusalém, não estou nem aí onde é Jerusalém. Nós vamos de barco, porque sempre foi de barco e vai ser de barco até morrer. Ai, é bênção, é bom demais, cara. Eu sou apaixonado com a igreja, velho. Eu amo vocês. Se Jesus não estiver no barco, não tem como acalmar a tempestade. Em segundo lugar, temos que ser discípulos de Cristo. Como é que eu acalmo a tempestade de alguém? Quando Jesus está no meu barco. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus já acalmou a minha tempestade. Ok, segundo passo, vou seguir Jesus. Vou ser discípulo de Jesus. Vou fazer como Jesus fez. O texto diz: entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus entrou no barco, bora? Mas é mês de agosto. Muito vento, tempestade. Jesus é doido, vai andar de barco no mar da Galileia, em pleno mês de agosto. Meu irmão, se Jesus entrou, pode ir, porque nenhuma tempestade vai afundar o barco, que Jesus é Senhor. Deixa Jesus entrar no seu barco e acalmar sua tempestade. Seja um discípulo de Cristo. Aprenda que, ainda que Jesus esteja no barco, enfrentaremos tempestades. O texto não diz que Jesus livrou eles da tempestade. Jesus livrou-os na tempestade. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Livrou na fornalha. Deus não livrou Jonas do ventre do peixe. Livrou Jonas no ventre do peixe. Portanto, creia, ainda que você esteja em tempestade, nesta tempestade, o Senhor acalmará, e para a glória dEle, a bonança chegará. Depois de toda a tempestade, vem a bonança, quando Jesus está no barco. Verso 24 diz: eis que sobreveio uma grande tempestade. Não se iluda. Não é porque Jesus está no meu barco, já acalmou a minha tempestade. Não é porque eu sou discípulo dele e estou, como ele, acalmando tempestades em nome dele, sendo instrumento dele para acalmar tempestades, que nunca mais terão tempestades. Todo ano, no mês de agosto, dava tempestade no Mar da Galileia. Não é porque Jesus acalmou uma tempestade, que nunca mais vai vir outra. Prepara o travesseiro. Só isso. Nosso papel nessa história é preparar o colchão. Está chegando a tempestade. O que a gente faz? Nananeném. Vamos dormir. Quando eu digo vamos dormir, eu não estou dizendo larga o emprego, deita na cama, não sai do quarto e fica aí até a tempestade passar. Não, isso aí a tempestade vira tormenta. Aí piora. Aí vira furacão, tufão, ciclone, aí vai só piorando. A questão é, dentro de mim, a tempestade não tem poder para entrar em mim. Você já viu alguém morrer afogado de chuva? Sabe por quê? Porque chuva não entra na gente. Então por que nós permitimos que as tempestades da vida inundem ou possam inundar a nossa alma? Lugar de tempestade é do lado de fora.
Eu posso ser alcançado, posso ser molhado, posso ser atingido pela tempestade, mas nenhuma tempestade tem poder de entrar em mim, a menos que eu permita. Se eu parar na chuva e abrir a boca, aí eu vou beber da água. Então não permita que as tempestades da vida entrem na sua alma. Só vai entrar se você abrir a boca. Só vai entrar se você permitir. Deixa Jesus entrar no seu barco. Seja um discípulo de Cristo. Enfrente as tempestades como elas têm que ser enfrentadas. Com descanso, com confiança, com tranquilidade de que a tempestade será acalmada por Jesus no tempo certo. E se Ele não acalma a nossa tempestade, é porque Ele pode estar usando a tempestade para acalmar o nosso coração. Para que possamos aprender a ter um coração descansado em meio às tempestades. Para que possamos aprender a dormir no meio de uma tempestade. Como Ele estava fazendo. Final do verso 24, Jesus estava dormindo. Mas os discípulos vieram acordá-lo chamando: Senhor, salva-nos. A salvação aqui não é escatológica. A salvação aqui é livramento. É tira-nos dessa tempestade. Senão a gente vai morrer. E aí, nós precisamos entender que para acalmar algumas tempestades, nós precisamos crer que Jesus tem poder para livrar de qualquer tempestade. Seja Jesus para acalmar a tempestade de alguém. Coloque Jesus no seu barco. Seja um discípulo de Cristo. Enfrente as tempestades com um belo sono, com tranquilidade e confiança. Creia que Jesus tem poder para salvar, que Jesus tem poder para livrar, que Jesus tem poder para acalmar a tempestade. Não seja como os discípulos, tímidos e de pequena fé. Creia, não importa o tamanho, a potência da tempestade, Jesus tem poder para acalmá-la. Creia, não seja tímido, não seja covarde. Não seja aquele que vai olhar e vai falar: não, essa tempestade aí é impossível, não, essa vida não tem jeito, essa pessoa não tem mais solução, não, esse casamento não, já era, isso aí já não é mais tempestade, já virou furacão, tsunami, já acabou. Não seja assim. Não fique desesperado como eles ficaram. Apenas creia que Jesus pode levantar-se, como diz o texto, e repreender os ventos e o mar. Deixa Jesus entrar no seu barco, seja discípulo dele, enfrente as tempestades com sabedoria, tire um belo sono, descanse no Senhor, porque aos seus Ele dá enquanto dorme. Creia que Jesus pode livrar, não seja tímido, não seja covarde, tão somente creia que Jesus pode se levantar, repreender o mar, e prepare-se para a bonança que chegará. Porque maravilharam-se, verso 27 diz, eles, os homens, os discípulos, se maravilharam do que Jesus fez, e fizeram uma pergunta: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, queridos, eu quero experimentar isso aqui. Eu quero ser Jesus. Eu quero ser instrumento de Deus para acalmar a tempestade de alguém. E que esse alguém, diante da bonança que o alcançará, me perguntará: como pode? Como pode ter acontecido isso? Como que tudo acalmou? Como que saiu aquela vaga de emprego? Como que meu marido transformou da água para o vinho? Como que a minha esposa virou uma mulher sábia, prudente? Como que aconteceu? Como que apareceu aquele recurso? Como que surgiu isso? Como que a solução veio? Como? De onde? E a resposta será: tem um que está no controle de
todas as coisas. O vento e o mar são obrigados a lhe obedecer, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Meu desejo é responder ao questionamento das pessoas, apontando para esse nome. Como que resolveu? Jesus. Jesus acalmou sua tempestade, meu irmão. Maravilharam-se. Eu quero ficar maravilhado com o que Jesus vai fazer através de mim, acalmando tempestades. Eu quero me maravilhar com o que Deus vai fazer. E eu quero que seja através de mim. A questão é se você está disposto a ser Jesus para alguém, ou permitir que Jesus seja Jesus para você. Talvez você que está em tempestade, talvez você precisa de uma calmaria, talvez quem necessita da bonança é você. Então se abra, se permita, para que diante da calmaria, diante da bonança, a partir do momento em que a sua tempestade foi acalmada, Jesus agora está no barco da sua vida. A partir desse momento, você pode se tornar instrumento de calmaria para a vida de outras pessoas. Meu desejo é que você receba Jesus no seu barco, é que você seja um discípulo de Cristo, e que você creia tão somente que Ele tem poder para acalmar qualquer tempestade. Seja Jesus para acalmar a tempestade de alguém, ainda que esse alguém seja você mesmo. Que Jesus a todos nos acalme e nos traga grande bonança. Amém.